Não é coincidência. E se você ainda tenta se convencer de que é porque algo já começou a mudar antes mesmo de você aceitar. Ver horas iguais não acontece quando tudo está estável. Acontece quando um ajuste silencioso começa por dentro, sem aviso, sem espetáculo, sem pedir permissão à lógica. Você olha para o relógio e sente, antes de pensar, antes de interpretar. E esse detalhe muda tudo. Se fossem apenas números, não haveria essa pausa súbita, esse leve deslocamento interno. Essa sensação estranha de que o tempo, por um instante, não passou. Ele te observou. O desconforto que surge não vem do mistério, vem do reconhecimento. De perceber que aquele instante não passou despercebido pela sua consciência. Quando isso acontece, a mente tenta reagir rápido, busca explicações, quer encaixar o evento em algo conhecido. Mas o que realmente está em jogo não é o significado dos números, é o estado em que você estava quando os percebeu. Existe um ponto específico em que a atenção se alinha, não por esforço, não por técnica, mas por presença. E é nesse ponto que os padrões se revelam. Horas e minutos iguais não surgem para te dizer o que fazer. Eles aparecem quando você, por alguns segundos, sai do modo automático, quando o ruído interno diminui o suficiente para que algo mais sutil seja notado. Isso não gera euforia, gera estranhamento, porque o alinhamento verdadeiro não excita, ele estabiliza. Muitas pessoas tentam transformar esse fenômeno em sinal externo, em aviso, em promessa, e sem perceber, quebram o próprio estado que permitiu a percepção. O universo não envia mensagens como um emissor distante, ele responde por ressonância. E quando há coerência interna, o reflexo aparece. Se esse tipo de percepção já começou a fazer sentido para você, acompanhar reflexões como essa com mais frequência ajuda a manter esse estado ativo, não por obrigação, mas por afinidade natural. O relógio não chama sua atenção por acaso, ele apenas revela quando você está presente o suficiente para notar. Esse é o ponto em que algo começa a se reorganizar. Não fora, dentro. Você pode continuar a vida normalmente depois disso. Trabalhar, conversar, resolver pendências, mas algo muda na forma como você percebe o agora. A ansiedade diminui um pouco, a urgência perde força, e mesmo sem respostas claras, surge uma sensação de coerência interna. Não porque você entendeu tudo, mas porque deixou de estar completamente desconectado. Quanto mais você tenta forçar esses sinais, menos eles aparecem. Quanto mais relaxa a necessidade de controle, mais naturais se tornam. Porque esse fenômeno não responde ao desejo, responde à presença. Horas iguais não pedem interpretação, pedem observação silenciosa. Elas surgem como um espelho temporário. Mostram o exato ponto em que pensamento, emoção e atenção se alinharam por um breve instante. E esse instante é suficiente. Não há promessa escondida ali. Não há previsão de futuro. Existe apenas a lembrança de que há um eixo interno disponível. Mesmo quando tudo parece disperso, o que você sentiu ao ver aquelas horas não foi curiosidade. Foi reconhecimento, a percepção sutil de que você não está no mesmo ponto de antes. E quando isso acontece, o realinhamento já começou. Mesmo que você ainda não saiba explicar como. A partir desse entendimento, a percepção amadurece. Você deixa de esperar o sinal e começa a reconhecer o estado que o antecede. Os números continuam aparecendo, mas agora eles não provocam expectativa, provocam quietude. Isso acontece porque a mente aprende, aos poucos, que o alinhamento não depende do evento externo. O evento apenas confirma algo que já está acontecendo por dentro. Ver horas e minutos iguais passa a funcionar como um ponto de ancoragem, um lembrete suave de coerência interna. Como se a realidade dissesse sem palavras, continue nesse eixo,
Nesse estágio, algo importante se revela. O desconforto inicial dá lugar ao reconhecimento. Você percebe que não precisa entender tudo, nem interpretar cada detalhe. Basta não se afastar do estado que permitiu a percepção. Esse é o ponto em que muitos quebram o fluxo sem perceber. Tentam repetir o momento, forçam a atenção, criam expectativa. E ao fazer isso, saem do alinhamento que tornou o fenômeno possível. A consciência não responde à pressão. Ela responde ao espaço. Quando você aprende a permanecer nesse espaço, mesmo sem números, mesmo sem sinais, algo mais profundo se organiza. A sensação de fragmentação começa a se dissolver. As decisões ficam mais simples, não porque você ganhou respostas, mas porque a confusão diminuiu. Horas iguais não pedem ação, pedem integração. Elas surgem como um ponto de equilíbrio entre o que você pensa, sente e percebe. Um instante de neutralidade lúcida. E é nesse ponto que o realinhamento acontece de forma invisível. Aos poucos, você começa a notar algo sutil. Não é o relógio que chama sua atenção. É você que está mais presente quando olha para ele. Essa mudança é silenciosa, mas profunda, porque desloca o foco da busca externa para a estabilidade interna. Nesse estágio, o fenômeno deixa de ser especial, e exatamente por isso ele cumpre sua função. O que antes parecia mensagem, agora é apenas confirmação de presença. A integração acontece quando você para de esperar que algo aconteça depois do sinal e começa a perceber que o próprio instante já é suficiente. Essa compreensão não gera euforia, gera firmeza, uma sensação de estar inteiro, mesmo sem respostas definitivas. É assim que o padrão se completa, não como mistério a ser decifrado, mas como estado a ser habitado. Quando isso se integra, o tempo deixa de parecer um inimigo. O futuro perde parte do peso, e o agora se torna mais habitável. Você não passa a ver mais sinais, você passa a precisar menos deles. E, paradoxalmente, é nesse ponto que eles aparecem com mais naturalidade. Não para chamar atenção, mas para confirmar que você não se afastou de si. Esse é o real significado por trás das horas e minutos iguais. Não coincidência, não promessa, mas um espelho silencioso da sua própria coerência interna. Quando você reconhece isso, não há mais ansiedade em procurar. Há apenas presença suficiente para perceber. Isso por si só já é alinhamento.